Olá, estamos de volta com as leituras das cartas do Cristo. Como falei no vídeo anterior, nós estamos aqui a ler a carta 5. Já lemos a carta 1, 2, 3 e 4 e estamos agora lendo a carta 5. Hoje nós já vamos gravar o 5º vídeo de leitura dessa carta. E são ensinamentos profundos que têm nos arrastado para um entendimento, têm nos ajudado a compreender a profundidade da nossa existência. De onde foi que nós extraímos a nossa existência? Eliminando de vez as crenças que sempre nos traziam dúvidas. E hoje nós estamos aqui recebendo essas mensagens do Cristo, nos trilhando para um caminho bem diferente daquilo que a gente veio aprendendo até agora. E através do esforço contínuo e perseverante da nossa parte, principalmente no quesito da meditação. Sem meditação a gente não consegue compreender essa mensagem, porque o que o Cristo quer é arrastar a nossa atenção de fora para dentro de nós. E só podemos entrar para dentro de nós mediante o atributo da meditação. Esse é o caminho, é a porta apertada, o caminho estreito. Mas se nós perseverarmos, com certeza nós chegaremos nesse maravilhoso mundo esplêndido de liberdade pura. É claro que nós temos que pagar o preço pela nossa liberdade. Esteja aí animado para as críticas, para as rejeições, para os impropérios de toda sorte contra você. Mas se alegre por isso, porque você está fazendo o caminho inverso das massas. Está saindo, deixou aquela direção que a gente estava indo para ganhar uma nova direção, um novo mundo, fazer tudo novo, como o Cristo havia prometido, que ele faria nos tempos do fim. Novas todas as coisas. Que o Cristo esteja a iluminar a sua mente durante essa leitura, que você possa se conectar com ele, o Cristo, para compreender o espírito da mensagem que ele vem trazer para nós nesta noite. Vamos para a oração. De olhos fechados, se puderem. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Eu peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, gratidão. Feita a oração, vamos continuar naquele ponto em que nós paramos no vídeo anterior, quando eu falei no último parágrafo da leitura, foi assim: digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual
e não seja um contínuo obstáculo. Aí continuou Cristo: após tudo o que foi dito anteriormente, e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou um ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm, mas, como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios de consciência divina. A consciência humana, a nossa mente, está inundada pela mente divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nessa situação, em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade da sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar e meditar e absorver estas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem estas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente, de magnificência, grandeza e poder ativo, ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Eu quero, em quarto lugar, melhor dizendo, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus, sentado no alto em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar pontes sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual universal e o mundo visível da matéria,
a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento que revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser eterno, infinito e consistente. E isso é o que vou revelar. Você não foi criado. Olha aí a diferença. Nós aprendemos que nós fomos criados. Você não foi criado. Você extraiu o seu ser dele, lá da consciência universal, da fonte do nosso ser. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Não pode ser estranho. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Aí ela escreveu: não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melasco e descobrir que é carne moída. No pote de melasco só vai ter um recheio. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Cerveja de gengibre só pode fazer de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de causalidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornadas visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como as experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, essas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito. A menos que a mente de uma entidade, ou seja, de um ser humano, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada pelas intempéries, acidentes da vida. Assim, é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si. Os corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas desde as plantas até os seres humanos. Eu vou dar mais uma lidinha nesse parágrafo porque ficou um pouco obscuro.
Então ele diz o Cristo: assim, é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com o propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Segue o Cristo. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Ou seja, muito mais do que nós possamos imaginar. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu o seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade, que é a vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e o seu calor, a Lua, o planeta Terra, o sistema solar, as galáxias de estrelas e o fato de que essas matérias visíveis é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimentos perpétuos. Esse vasto universo teve as suas origens no fundamento de seu ser e foi extraído do fundamento de seu ser. E a totalidade da força e energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que esses componentes são e que você possui em uma medida muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas, até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual do seu significado verdadeiro. Tudo, espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência e conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo o que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é
consciência, conhecimento tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência dentro e além do seu próprio plano terreno de existência. O plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência e conhecimento jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível, ela está em equilíbrio, é a única fonte de todo poder, sabedoria, amor, inteligência, melhor dizendo. A dimensão universal de consciência, conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível do universo visível. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibratórias de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e da antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência e conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos de átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência, conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio. É em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência, conhecimento. Ela transcende a consciência humana, individual, do mesmo modo que o calor e a luz do seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. E eu interrompo aqui a leitura para continuar no próximo vídeo, mostrando a magnitude desta consciência que o Cristo veio nos trazer, esse conhecimento profundo que
Tudo é consciência, e consciência é energia pura. Embora a gente toque nos objetos visíveis, e eles aparentam para nós ser uma forma sólida, perene, duradoura, eterna, na verdade isso aqui é apenas consciência, conhecimento. Nós estamos tendo conhecimento dessa consciência, que ela se tornou visível para que a gente possa experimentá-la. E a partir desses experimentos, a gente trabalhar mais o nosso conhecimento, que é esse conhecimento que vai levando a gente de grau em grau a reencontrarmos com essa fonte do ser, da qual nós extraímos o nosso ser. Olha que coisa gostosa, nós não fomos criados, mas nós extraímos a nossa fonte, o nosso ser da fonte universal do ser, e é para ela que nós estamos caminhando. Vamos guardar as nossas individualidades, mas totalmente unificado com elas. Por isso que o Cristo, na pessoa de Jesus, ele tinha total confiança quando ele dizia que ele e o Pai eram um, e que nós também deveríamos ser, porque ele conheceu e ele encontrou com a sua fonte do ser, e ele se realizou nela. Por isso ele é a luz que vem alumiar para nós esse caminho com toda maestria. E este é o caminho da automaestria, o autoconhecimento, a autorrealização. Que você medite nessas palavras e busque sempre a luz do Cristo. E que o Pai, Mãe Vida, abra a sua mente. E que esta luz penetre fundo na sua alma e ilumine a sua vida e o seu ser, trazendo muita paz e prosperidade na sua vida. Gratidão, obrigado pela sua atenção.